Boa noite a todos. Jesus nos abençoe com sua paz. Estamos falando sobre Jesus. Estamos agora falando sobre a sua pregação. Vamos ter uma ideia de como Jesus pregava. Ele veio a este mundo para trazer à humanidade a divina mensagem. Que mensagem era? Verdade e amor. Notícia boa para o pessoal que estava muito acostumado a um Deus dominador, impositivo, não é? Então ele trazia a mensagem da verdade e do amor. João Evangelista, no começo do seu evangelho, diz que Jesus foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que imagem linda, não é? Porque havia uma mensagem, uma verdade. Então está representada aí no verbo, porque é o verbo que condensa a ideia. Então Jesus é o verbo divino, a ideia, a mensagem divina que se fez carne, encarnou, habitou entre nós. Jesus afirmava com frequência que ele não era o criador da mensagem, que ele era um porta-voz, ele era um mensageiro. Ele dizia, o meu ensino, quer dizer, aquilo que ele estava ensinando, poderíamos dizer a sua doutrina, a sua palavra, o meu ensino não é meu, mas sim de Deus. Jesus não era assim personalista, ele se sentia como um enviado, um mensageiro do Senhor, não é? O meu ensino não é meu, mas sim de Deus que me enviou. Falo do que vi junto de meu Pai ou dele ouvi. Jesus repetia para nós as leis divinas, o entendimento sobre a vontade de Deus. A semente é a palavra de Deus. Ele comenta, quando está falando da parábola do semeador, que os discípulos não haviam entendido, ele então explica. A semente, que ele dizia que estava lançando a terra, é a palavra de Deus, é a mensagem. E ele lançava a todos que quisessem ouvir. Só que a semente dar frutos dependeria do tipo de solo que recebesse a semente, do campo mental das pessoas que ouvissem a sua mensagem. Jesus não aprendeu com ninguém na terra essa doutrina que ele expunha. E os próprios judeus testemunhavam isso, porque indagavam, como sabe este letras sem as ter estudado? Realmente Jesus não aprendeu aqui na terra. A mensagem que ele trazia era do alto. Não é? E ele coloca a mensagem que trazia como condição indispensável para o progresso espiritual da humanidade. Sem esse conhecimento, nós não avançamos, nós não progredimos, nós não modificamos o nosso entendimento e as nossas ações. Dizia então Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Talvez vocês estejam estranhando um pouco, porque é costume dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Torres Pastorino nos ensina que esta aqui é uma figura que se chama endíades. Quando uma palavra é seguida de outras duas, mas as outras duas dependem dela, não são iguais a ela. Por isso ele traduz esse trecho como eu sou o caminho da verdade e da vida. Fica bem melhor, não é? E realmente Jesus dizia que ele era o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas pessoas então nos indagam, mas não houve outros mensageiros? Não há outras revelações? Não há outros povos que tiveram também seus instrutores espirituais? Sem dúvida. Mas Jesus estava falando para os israelitas. E aquele povo israelita, para quem ele era o porta-voz divino, eles não chegariam a um entendimento maior espiritual, a uma ligação maior com Deus, com o Pai, se não fosse através dos ensinos de Jesus, porque eles ficariam apegados às leis de Moisés. E Jesus estava dando uma amplitude maior ao entendimento deles. Jesus convidava todos
a que entendessem a sua mensagem. Não só entendessem, mas a aceitassem e que perseverassem naquilo que ele ensinava, agindo de acordo. Para quê? Porque eles iriam alcançar a salvação e ganhar a vida eterna. Salvação. Quantas pessoas se impressionam, não é? Querem se salvar. Para eles, acredito que eles pensam assim, vou me salvar do inferno. Não vou para o inferno, não é? Eu estou salvo, porque eu estou com Jesus. Não, mas o salvar de que fala o Mestre é a libertação nossa da inércia e do erro. É disso que vamos nos salvar, da nossa ignorância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí, o conhecimento, o entendimento que tira a nossa ignorância, não é? Que nos leva a entender melhor a vida, as leis divinas e querermos segui-las. Se seguirmos, essa verdade nos liberta. Porque quando nós entendemos o certo e o errado, se quisermos e entendemos que é necessário, nós vamos para o certo e deixamos o errado, não é? Nos libertamos. E o ganhar a vida eterna, o que seria? Conquistar maior vivência espiritual. Porque a vida do corpo é breve, a que dura para sempre é a vida do espírito. Então, vida eterna é a vida espiritual, não é? Mas naturalmente em plenitude, maior vivência, porque seres espirituais estão sempre vivos, mas estarão sempre acertando? Alcançarão uma vivência maior? Então, ganhar a vida eterna é conquistar maior vivência espiritual. E então, para orientar a humanidade, transmitir a sua mensagem, o que Jesus pregava? Vamos ver o núcleo central da sua pregação. Ele falava do amor a Deus sobre todas as coisas, adorando-o em espírito e em verdade. Bom, mas adorar a Deus já fazia parte do entendimento dos israelitas, não é? Eles tinham aprendido com a lei de Moisés, adorar a Deus, não é? Mas Jesus fala em espírito e em verdade. Interessante esta citação, este enfoque. Porque é espiritualmente e sinceramente para valer. Outro item que ele sempre enfocava, o amor ao próximo como a si mesmo. Fazer às criaturas tudo quanto quereis que elas vos façam. Jesus nos sobrecarregou, não. Porque tudo que nós queremos para nós de bom, então nós entendemos que é um bem e devemos fazê-lo aos outros. Olha a medida que nós temos para agir de acordo com o ensinamento de Jesus, não é? Você acha que alguma coisa é boa, é desejável, é válida, é certa, é justa, é necessária? Tudo isso você tem que fazer para o semelhante. A realidade da vida espiritual e sua maior importância que a vida material. Outro ponto. E que Jesus colocou bem quando ele disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que adianta? Quantas pessoas nós vemos que trabalham neste mundo, conquistam todas as coisas neste mundo, mas se complicam espiritualmente, se enredam em atividades egoístas, materialistas. Quando termina a encarnação, como se sente essa pessoa? O que restou de toda a sua experiência, não é? Está pobre, está complicado, está bitolado. Então, o que adiantou ao homem ganhar o mundo todo, mas perdeu a sua alma? Não viveu espiritualmente, não cresceu espiritualmente. Outro ponto que Jesus enfocava com frequência é a justiça divina. Mas uma justiça divina em harmonia com a infinita misericórdia de Deus. Dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Justiça, não é? Isso é que é justo. A cada um segundo suas obras. Conforme age, assim recebe. Mas acontece que nós ainda não somos tão evoluídos para agirmos sempre bem e recebermos o bem.
nós ainda fazemos coisas erradas na nossa ignorância. E aí Jesus dizia, Deus não quer a condenação do pecador, e sim a sua reabilitação. Esta mensagem era um tanto diferente, porque os israelitas estavam acostumados com olho por olho, dente por dente. Mas agora Jesus abre uma porta de misericórdia, não é? Deus não quer a condenação do pecador. Deus não quer condenar quem erra. Deus sabe que nós somos seres ainda em evolução. À luz da doutrina espírita, isso tudo fica muito mais claro, não é? Porque para outras pessoas, sendo a vida uma só, ou acertou ou errou. E se errou, já está condenado. Receba cada um segundo suas obras. Mas nós lemos aqui, e à luz do Espiritismo, nós entendemos. Deus não quer a condenação do pecador. Porque aquilo que nós chamamos pecador, dá uma impressão tão má, né, tão pesada. Diríamos, é a pessoa que se enganou, que ainda não entendeu, ainda está ignorando. Erra por isso, pela sua ignorância, não é? E Deus quer condenar a criatura? Ele sabe que a criatura ainda está em evolução. Não, ele não tem por que condenar a criatura ou maltratá-la. Ele quer que a criatura se reabilite, porque se a criatura se desenvolve, passa a usufruir de felicidades, passa a viver mais adequadamente, produzindo o bem e naturalmente recebendo o bem. Né? Então é uma justiça divina, mas em harmonia com a misericórdia. Antigamente era difícil para nós entendermos isso. Porque justiça é justiça. Se é misericórdia, então não tem justiça. Porque fica com peninha, então tem misericórdia, mas aí não fez justiça. À luz da doutrina espírita, a gente vê como é perfeita. É justo, sim. Deus é perfeitamente justo. Cada um recebe segundo suas obras. Só que ninguém está condenado para sempre. Todas as criaturas podem se reabilitar e passarem a usufruir de estados melhores, fazendo o bem no lugar do mal que fizeram. Então as pessoas agora estão produzindo o bem e recebendo o bem. Outro ponto, esse Jesus também realmente enfocava repetidamente, é sobre a fé. Quanto Jesus falou sobre a fé. Homens de pouca fé, é preciso ter fé. Aquele que tem fé pode realizar muitas coisas, não é? Porque a fé é fundamental para qualquer realização espiritual. Se você não tem fé, você vai dizer, mas como? E se Deus não me deu fé? Não, a fé não é um dom, não é para ser dado, não. Fé é alguma coisa para conquistar. Fé é conhecimento das coisas espirituais. Isso você conquista. Naturalmente, mas uma pessoa já tem fé e eu não tenho. Como é que é isso? Por que ela já recebeu a fé? Não, a pessoa desenvolveu o conhecimento espiritual em vidas anteriores. Trabalhou nesse campo, exercitou. E nós talvez não tenhamos tanto conhecimento quanto ela das coisas espirituais. Então isso não forma sentido para nós. Mas vamos lá, adquirir a fé. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos experimentar. E aí nós teremos convicção de que as leis espirituais funcionam. Se nós tivermos essa verdadeira convicção e se desejarmos sinceramente o bem, aí nós podemos agir com êxito. A fé transporta montanhas. Explicando e aplicando essas verdades básicas, Jesus ensinava certas coisas importantes. Por exemplo, Jesus dizia que nós estamos todos, qualquer pessoa, está em comunicação pessoal direta com o plano espiritual. Mesmo uma pessoa horrível, um criminoso, sim, ele não deixa de ser filho de Deus, ele não deixa de ser um ser espiritual, portanto, pensou, sentiu, estabeleceu ligação diretamente. Não precisa intermediários, não. Quando você acerta, você ligou alguma coisa. Mas pode ser que você erre.
Se você conserva um sentimento bondoso para com alguém, você ligou. Ligou aqui na terra, mas ligou também espiritualmente. Se você diz assim, esta pessoa me maltratou, mas eu não vou ficar pensando nisso não, porque isso me faz mal, não é? E depois que adianta? Vamos deixar para lá, ninguém é perfeito mesmo, então eu vou esquecer. Você desliga aqui na terra, mas você desligou espiritualmente também. Quer dizer que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade é botãozinho de ligar e desligar. Da energia universal, da vida universal. Pensou, sentiu, quis, ligou. Ligou não só na terra, no plano espiritual. Ou desligamos. Daí a inteligência de saber, né, quando dar atenção a algumas coisas ou quando deixar passar, esvaziar a mente, não é? Não carregar consigo o problema. Deus que vê em segredo te recompensará. Olha aí, é justamente a aplicação. Uma pessoa está orando e quando ela ora, ela reconhece seus erros, ela deseja melhorar. Ela pensou, ela sentiu, ligou espiritualmente. E a lei universal, porque Deus age através de leis, não é? Não vamos pensar que é Deus uma pessoa que fica olhando todas as criaturas aqui na Terra, encarnados, quase 7 bilhões agora, em julho estavam fazendo, né? Então, não é essa a ideia, é através de suas leis. Então, Deus vê em segredo, porque estas leis respondem à criatura. Tá? É como se a gente pudesse então falar que Deus ouviu e aqueceu ao pedido. Bem, é preciso vigiar e orar. Lógico. Se a gente liga e desliga, hein? A gente precisa estar atento. O que é que eu estou ligando? O que é que eu estou desligando? Vamos vigiar a própria conduta para não errar. Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Só que a tentação, ela aparece em toda parte, não aparece? Tentação é tentação. Está em tudo e em todos, dependendo da nossa concupiscência. Eu sempre conto aquela história que a minha mãe contou, através de Chico Xavier. Um professor queria explicar aos alunos o que é tentação. E os alunos não entendiam. Então ele foi com eles, com os alunos, para o pátio. E lá havia uma cavalariça, havia cavalo. Ele liberou um dos cavalos, acenou com uma espiga de milho cru. O cavalo veio correndo, pulou o obstáculo para ganhar a espiga. Mas os alunos queriam comer a espiga de milho cru? Não, imagine, professor. Então onde estava a tentação? Na espiga de milho ou no paladar do cavalo ou dos alunos? Então é o nosso paladar pelas coisas, o nosso interesse, o nosso gosto pelas coisas que as torna tentações. O que tenta um, não tenta a outro, não é? E Jesus então falava vigiar e orar para não cair. Eu acrescento aí um quando. Quando em tentação. As tentações vão sempre existir. Porque são as coisas que acontecem no mundo naturais. Faz parte da natureza, faz parte das criaturas. Agora, nós é que sentimos como tentação. Porque nós gostamos ainda, porque nós temos tendência, então a gente tem que superar isso. Orar. Orar sempre, com sinceridade e propósitos elevados. Temos que ligar a mente, nosso sentimento, para receber amparo. Buscar essas esferas superiores, onde há energias e ondas mentais maravilhosas para nos fortalecer, não é? Temos que colocar também em ação para o benefício geral as qualidades que Deus nos concedeu. Aí Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, não é? Temos que... Por quê? Nós vamos ter estas qualidades que Deus nos deu, que nos permitiu desenvolver, e nós vamos guardar para nós. Como é que diz o mundo aí, o pessoal? Mateus primeiro os teus.
não é? Não, não. Nós temos, naturalmente, não é para ficarmos à mercê das criaturas, mas nós temos que ter essa disposição de partilhar, de proporcionar alguma coisa de bom com aquilo que sabemos, aquilo que podemos fazer, não é? Sal da terra. Essa imagem que Jesus usou, sal da terra e luz do mundo, é muito linda. Porque o sal, ele evita a degeneração. Ele faz com que o alimento perdure mais e ainda dá um paladar especial. Tá? Então, o cristão, no mundo, ele é aquele que evita a degeneração geral. Com a sua presença, o seu exemplo, o seu estímulo, a sua ajuda, ele não deixa que as criaturas caiam em tristeza, em desânimo, em revolta. O cristão equilibra o ambiente social. E também, nós temos que pensar que se a gente perder essa qualidade, qual é a qualidade que temos? É de entender a vida, de ser fraterno. Se a gente deixar isso, para que a gente serve? Fica como qualquer pessoa que não tem nenhuma noção da vida espiritual. Aí Jesus usa a expressão, o sal, se ele perder o seu sabor, para que ele serve? Ele é um pozinho. Parece areia que a gente pisa. Não serve para nada. Agora, se for sal, tem uma serventia admirável, não é? Então, ele pede para os seus discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo. Será que Jesus está pedindo muito de nós? Não. Que em nossa mente acendeu-se uma luz, um conhecimento. Nós temos um entendimento melhor da vida. Nós sabemos o porquê e para quê das coisas. Então isso é um conhecimento, é uma luz que está em nós. Mas não pode ficar embaixo de um latão. Ela foi feita para iluminar a casa, a terra, a humanidade. Então quando o cristão demonstra pelos seus atos aquilo que ele pensa e sente e vive internamente, ele está iluminando a casa terrena. Ele é luz, não é? Como é que a gente vai ficar sabendo o que é ser sincero e verdadeiro? Como é que a gente vai saber o que é bondade? Só vendo nas pessoas, não é mesmo? Pois o cristão mostra essas qualidades. A bondade, a compreensão. E se não for isso, então fica escondido. Então temos que exibir nossas qualidades? Não é isso. No viver naturalmente, nós fazemos aquilo que é bom, que nós entendemos que é assim, nós sentimos que é assim e agimos de acordo. E as pessoas é que notam. Quantas vezes a gente está conversando com alguém, num ponto de ônibus, qualquer coisa, e a conversa flui, e de repente a pessoa olha para nós e diz assim, você é espírita? Como é que ela identificou? Pelas ideias, pelo trato, não é? Elas estão começando a reconhecer que o espírita age educadamente, age com respeito, age com fraternidade. Eles identificam. Então é essa luz e esse sal da terra que devemos ser. Jesus também fala uma coisa importante, uma imagem linda. Ele nos convoca a aceitarmos o jugo dele. E algumas pessoas assim, jugo? Não, é a orientação dele. É como se fosse assim, sobre um animal, se põe um jugo, mas é para poder conduzi-lo, não é? Melhor, para orientá-lo, para ele não se perder, não é? Então esse jugo é a orientação de Jesus. Ele diz, meu jugo é suave. Porque não é impositivo, é um convite, não é? Ele diz que o fardo dele é leve. Ele vai pôr um fardo sobre os nossos ombros? Não. Nós temos já o fardo da vida. Mas se a gente entender a vida segundo o que Jesus orienta, o fardo da vida fica mais leve. Por isso fica leve o fardo da vida, não é? Então, mansuetude e humildade é o necessário para suavizar as nossas dores e lutas.
É isso que Jesus chama de jugo suave e fardo leve. Ele nos pede para sermos mansos e humildes. Com mansuetude e humildade, a gente não se revolta, a gente não sofre tantas coisas que outros sofrem, não é? Porque nós estamos mansos, não provocamos certas situações e temos humildade. Nós não julgamos acima de tudo, e eu fui ferido no meu orgulho, no meu amor próprio. Nós não procuramos não ter isso, não é? Então fica mais suave o viver. Dizia Jesus também, devemos perdoar sempre. Perdoar sempre. 70 vezes, 7 vezes, não é? Sempre. Por que precisamos perdoar assim? Para também sermos perdoados. Porque nós não estamos bem diante da lei divina. Nós não acertamos tudo. Nós também erramos, precisamos também de perdão. Então, nós perdoando-nos uns aos outros, nós estamos encontrando também perdão diante de Deus, não é? Quanto mais generosos formos para com os outros, mais receberemos da bondade divina. Jesus nos conclama com uma linguagem, nós falamos assim, né? O nosso modo ocidental, né? Preto no branco. Quanto mais generosos formos para com os outros, mais receberemos da bondade divina. Fica prosaico, não é? Fica frio. Mas olha como Jesus diz. Dai e vos será dado. Medida boa, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão em vosso regaço. É mais poético, não é mesmo? Toca mais o coração, o entendimento, não é? Mas talvez que eu esteja falando para uma geração muito nova. Tem aqui alguns que são da velha guarda e vão entender isso. Porque quando a gente ia comprar no armazém gêneros alimentícios, havia uns latões, né? A medida de 1 quilo, ou 1 litro, como eles diziam, né? 2 litros. Então, quando o vendeiro ia colocando, por exemplo, açúcar, a gente dizia assim, sacode, que é para caber bastante. Soca, que é para caber mais, não é? Então veja a expressão que Jesus faz, tão linda. Dai, Ele está nos convidando à generosidade, a sermos generosos no que fizermos, no bem que pudermos fazer. Dai e vos será dado, medida boa, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão em vosso regaço. A gente não tem muita confiança nas leis da vida, mas é dando que se recebe mesmo. É aquela generosidade. Quanto mais generosos formos, mais nós receberemos. Só que a pessoa que ainda está meio terra a terra, ela diz assim, vou experimentar. E a pessoa então dá uma esmolinha para alguém, R$10. Dei R$10. Geralmente o pessoal dá 50 centavos, R$1, eu dei R$10. Generoso que eu fui, não é? E fica esperando se aparece a retribuição do alto. Não é bem assim, não é? Muitas vezes nós damos numa coisa que podemos fazer e recebemos amparo, inspiração, alívio, disposição de ânimo. A gente fica querendo receber assim, nesta nossa expressão material. Não é bem assim, mas podemos confiar que a retribuição da lei divina é generosa. De qualquer maneira, teremos compensações e recompensas. Elas nos aguardam no além, se nós cumprirmos as leis divinas. É uma certeza também. Só que não funciona para a pessoa que não crê na continuidade da vida. Ela diz, isso depois, sei lá se tem um depois, não é? Mas nós espíritas, graças ao trabalho com a mediunidade, nós temos a comprovação da imortalidade, de como se sentem os espíritos que agiram bem ou que agiram mal, agora no mundo espiritual. Para nós isso é evidente, nós não temos dúvida, não é? Então nós espíritas podemos entender melhor o que Jesus fala no seu Evangelho, que teremos compensações, recompensas,
ao cumprirmos as leis divinas. Tudo isto Jesus não escreveu. Todos estes ensinamentos, estas maravilhas, Jesus não escreveu, ele ensinava oralmente. Era assim que os grandes mestres do passado faziam, não é? Eles ensinavam oralmente. Mas havia sempre alguém, felizmente, que anotava. Platão, nós conhecemos Sócrates através de Platão. Então, nós conhecemos Jesus através dos seus discípulos que se fizeram evangelistas, escreveram um evangelho, relataram as palavras, os ensinos e os feitos de Jesus. Abençoados esses evangelistas, não é? Se não fossem eles, nós não teríamos conhecido Jesus. Continuaríamos ceguinhos, não é? Vivendo segundo as leis do mundo material. Egoísmo, orgulho, materialismo. Mas nós temos o Evangelho, graças a esses relatos, não é? Então, ficamos sabendo o que é que Jesus falava, qual era a sua doutrina, como ele a pregava. Só que na interpretação das passagens que estão lá nos Evangelhos, precisamos lembrar que são livros muito antigos, são cópia de cópia, né? Foram escritos muito depois da morte de Jesus. Então, Kardec faz um alerta no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que o fundo do pensamento do Cristo, às vezes, não ficou bem expressado. Nós lemos, quem não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Odiar pai e mãe? Felizmente, a gente tem alguns estudos evangélicos, não é? A gente vê que lá no Velho Testamento tem uma passagem que pode nos esclarecer. Jacó queria casar com Raquel, mas Raquel tinha uma irmã mais velha, Lia. Ele serviu 7 anos a Labão, o pai de Raquel, mas quando terminou o serviço de 7 anos para ganhar Raquel, o pai não deu Raquel, deu Lia. Era mais velha, precisava casar primeiro. Ele ficou muito triste, mas continuou a servir mais 7 anos para ter o direito de casar com a outra irmã, Raquel. Então, nós vemos aí, neste caso, que, quando eles vão falar da Lia, eles dizem que Labão, o pai, vendo que Lia era odiada, Lia não era odiada, mas a palavra significava menos amada. Vendo que Lia era menos amada, mas era mais velha, então Labão fez que Jacó casasse com ela, não é? Agora apliquemos, quem não odiar pai e mãe não é odiar. Não pode amar mais pai e mãe do que a Jesus, ao ideal do Cristo. Porque se você ama mais pai e mãe, você não segue Jesus. Você tem que aí entrar um equilíbrio. Amar tanto quanto. Um pouco para cá, um pouco para lá, não é? Então veja que expressão que ficou registrada, odiar pai e mãe. Jesus não falaria isso de jeito nenhum, não é? Quando ele diz, por exemplo, se a tua mão é causa de escândalo, corta, lança longe de ti. Melhor é entrares na vida tendo só uma das mãos do que tendo as duas e seres lançado no fogo do inferno. Teve gente que levou ao pé da letra, não é? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, lança-o longe de ti. Ora, eram palavras simbólicas, não é? Jesus não queria ver a gente aleijado, não é? Prejudicar o corpo, como se o corpo fosse a causa. Não, a causa é o espírito, o que ele quer, o que ele sente, que ele está agindo através do corpo. Então, uma imagem bem fácil da gente entender é, você sentiu vontade de dar um tapa em alguém. Segura essa mão. Faz de conta que ela não existe. Controla o corpo, não é? Então, não faça o mal. Você controla o corpo. Você está olhando, o que você está olhando? Com malícia. Tira os olhos de lá. Arranca de lá. Mas não é para arrancar fisicamente. Estas coisas ficaram mal interpretadas. É o que Allan Kardec comenta, não é?
O sentido primitivo, às vezes, sofreu alteração ao passar de uma língua para outra. Por exemplo, será lançado na geena. Aquele que errar, que contrariar a lei divina, vai ser lançado na geena. Aí o pessoal pensa que geena é um inferno, porque ele fala geena de fogo. Aí a gente vai ficar sabendo que lá em Jerusalém tinha um lugar que era chamado geena. Era o monturo, o lixo da cidade, e que o pessoal punha fogo, ficava sempre queimando, que era para higienizar na cidade, não é? Era o processo que eles tinham. E naturalmente Jesus não está falando que vai ser lançado na geena, que a geena nem existe mais, não é? Era um simbolismo no sofrimento, nas repercussões dolorosas do erro que cometesse, não é? Jesus está falando isso. É a mesma coisa inferno, geena, fogo, inferno. A palavra inferno adquiriu conotações diferentes com o tempo, mas para eles, na ocasião, inferus significava inferior, região inferior. E não existem regiões inferiores no plano espiritual? Existem. Isso que significava ínferos, não é? Kardec também fala que se houve um erro de tradução, e olha, os livros eram copiados à mão, né? Não pode haver muitos erros. Uma palavra mal compreendida, e também os israelitas, eles escreviam só as consoantes, não punham as vogais, quer dizer que podia haver muito engano mesmo, não é? Então, erro de tradução, acaso cometido uma vez, pode ter sido repetido pelos copiadores. Então, vamos prestar atenção nos evangelhos, lá está a mensagem de Jesus, o seu ensinamento, mas vamos saber selecionar certas coisas e não ficar dizendo que tudo Jesus falou daquele jeitinho. Vamos entender o simbolismo, a pregação de Jesus. Vejamos agora onde, como e para quem Jesus pregava. Bem, ele foi enviado às ovelhas da casa de Israel. Ele pregava para os israelitas. Por que para os israelitas? Porque esse povo tinha a ideia do Deus único e já haviam recebido as leis de Moisés. Isso era um preparo muito bom para depois receberem a mensagem mais avançada que Jesus trazia. Não adiantava Jesus querer levar a sua mensagem para povos que pensavam completamente diferente. Aquele povo já tinha, vamos dizer assim, o primeiro ano, que foram as leis de Moisés. Agora ia receber o segundo ano, a mensagem de Jesus. Então era para eles que Jesus precisava pregar, não é? Naturalmente que Jesus visava a humanidade toda, mas ele tinha que começar por algum lugar onde houvesse receptividade e compreensão para a sua mensagem. Então ele viajou por toda a Palestina, que era onde viviam os israelitas, para divulgar o seu evangelho, que era o evangelho quer dizer boa nova. Que boa nova é essa? Sobre a realidade espiritual, o reino dos céus. Era disso que Jesus falava, né? Era uma notícia maravilhosa. Só que não havia ainda os atuais meios de comunicação. Jornais, rádio, televisão, não havia, né? Então, como é que a gente ouve lá o Chitãozinho, o Chororó cantando? O artista vai onde o povo está. Era preciso ir aonde o povo se encontrava para pregar. Então Jesus realmente viajou por toda a Palestina para falar diretamente às populações. Ele não podia esperar falar só em Jerusalém e que aquilo se irradiasse para todos. Não havia essa possibilidade. Ele viajou muito. Podemos imaginar o devotamento dele, não é? Como se sacrificou para que as criaturas todas na Palestina, os israelitas, recebessem a sua mensagem. Ele aproveitava todas as oportunidades junto ao povo para ensinar e orientar espiritualmente. Por exemplo, ele pregava onde? Nos lares? Sim.
dentro dos lares, conversando com as pessoas, mas também nas ruas. Alguém o interpelava, lhe pedia alguma coisa. Nas sinagogas, ou no templo de Jerusalém, pelas estradas. Ele fazia curas, atendia pedidos. Junto ao mar, né? Geralmente ele até entrava num barquinho e falava para as pessoas que ficavam na praia, para todos poderem vê-lo. Ou nos montes. Então, por toda parte ele pregava. E como é que ele pregava? O que ele falava? Que tipo de conversa ele tinha? Bom, ele ministrava ensinos. Daqui a pouco nós vamos ver o que são ensinos. Mas ensino é diferente de parábola, não é? Parábola é uma história simbólica, comparativa. O ensino não, é uma coisa mais clara, mais declarada. Dai a César o que é de César. Isto é um ensino. Tá? A partes ele aproveitava, porque o povo se manifestava. E às vezes falava alguma coisa, né? Disse um homem da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus aproveitou para falar sobre o apego às coisas materiais, não é? E disse que não competia a ele. Homem, quem me pôs por juiz ou partidor entre vós? Não era a função de Jesus. Mas aí Jesus aproveitou para ensinar, para não sermos ávaros, não é? Para sermos generosos, para não ficarmos apegados às coisas materiais. Ele também formulava perguntas às vezes. Como está escrito na lei? Como a lês tu? Perguntou ele a um escriba, não é? Mas outras vezes ele respondia perguntas. As pessoas diziam: que achas, mestre? O que dizes? E ele então respondia. Ele manteve diálogos com o moço rico, com Nicodemos, não é? Ele proferia sermões. Nós temos aí no livro, não é? Vários sermões Jesus fez. Sermão é quando há uma explanação mais prolongada e para algumas pessoas. Não pode ser só para um, né? Sermão para um. Só quando aqui nós às vezes fazemos sermão, né? Puxamos a orelha de alguém. Não, não era esse tipo de sermão. Orientador, esclarecedor. Aquele sermão de Jesus aos escribas e fariseus, não é? Chamando-os de hipócritas. Mas Jesus não estava contra eles, não no sentido de estava bravo com eles. No fundo, o que Jesus queria é aquilo que Deus quer. É a recuperação do pecador, não é? Jesus queria que eles entendessem que não estavam agindo bem. Então usou algumas imagens chocantes, fortes, para eles despertarem. Olha o que vocês estão fazendo, não é? E ele contava parábolas também. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Nós já comentamos isso aqui, mas não custa falar de novo, não é? Nós, como é que ensinamos? Como os escribas daquela época, nós citamos os autores, não é? Eles daquela época diziam: como está na lei de Moisés, como está no livro tal, como isto, como aquilo, não é? Eles faziam citações, porque eles não tinham autoridade própria, eles não sabiam de si. Eles faziam citações, nós também. Dizemos, como André Luiz no livro tal, como através do Chico Xavier recebemos, como diz Allan Kardec, não é? Assim que nós ensinamos. Mas Jesus não. Ele ensinava como quem tinha autoridade, não é? Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. E ele chegava com mensagens. Ele não fazia citação, é por causa de fulano ou de Beltrano. Ele só fazia citação quando era para comparar, que não era como eles pensavam, era de um modo diferente. Né? Às vezes, Jesus era escutado por grandes assembleias. O Sermão do Monte é famoso, não é? Alguns dizem que Jesus vinha descendo do monte e parou na encosta para que o povo pudesse ouvi-lo e vê-lo, não é? Para que a sua voz pudesse ecoar, chegar a todos. Então ele falou na encosta do monte, uma grande assembleia. Outras vezes, ele falava para alguns discípulos, às vezes para pessoas que o convidavam para alguma refeição, queriam um encontro com ele. Né?
Às vezes ele falava até para uma só pessoa, porque aquela pessoa o procurava especialmente, ou ele se encontrava com aquela pessoa. Não foi assim com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, não é? Se encontrou com ela e dialogou com ela, uma pessoa só, e falou coisas importantes. Se necessário, Jesus produzia fenômenos. Ele não falava só. Ele dava sinais, ele produzia fenômenos, realizava coisas admiráveis. Naturalmente que esses fenômenos estavam evidenciando que ele tinha faculdades espirituais e uma autoridade moral superior. O povo percebia por aqueles fenômenos que Jesus tinha uma autoridade maior. Então os fenômenos, sem dúvida, atraíam o povo. Claro, muitas pessoas foram a procurar Jesus, ouvir Jesus por causa dos fenômenos. Esse homem realizou maravilhas, ele fez isto, ele fez aquilo outro, curou Beltrano. Então as pessoas iam lá para ver. Os fenômenos tinham atraído. Mas aí Jesus aproveitava para ensinar, fazer a sua pregação espiritual, não é? E era esse ensinamento que Jesus proporcionava que edificava espiritualmente aqueles que o ouviam. Não eram os fenômenos. Os fenômenos aliviavam as criaturas, atraíam a multidão, mas o que edificava quem sabia ouvir a ele, entendia a sua mensagem, era o significado. O que significa isso? Então é assim que é a lei divina? Mas é isso, é a nossa situação diante da lei divina. As pessoas se edificavam com esse entendimento. A maior pregação que Jesus fez, qual será? Onde vamos encontrar? Foi o seu exemplo de todos os momentos. A gente acompanha a leitura, conhecendo a vida de Jesus, e a gente vê que na sua vivência, cada momento nós estamos aprendendo com ele. O que dizer, como fazer, diante desta pessoa, daquela outra, de uma dificuldade. Quando Jesus ora, quando Jesus diz, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Como ele responde a um, como ele trata outro, como dá atenção a todos, não é? Esse exemplo é que foi a maior pregação de Jesus. Eu penso que nós tivemos grandes instrutores espirituais na Terra. Dizem, por exemplo, que Confúcio foi admirável, não é? Um pensador, um filósofo. Mas que exemplos nos ficaram de Confúcio? Ficaram só os ensinos, mas não a vivência. E Jesus não só ensinou, ele viveu o que ele pregou. Nós temos no Livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec perguntando qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Qual foi a resposta dos Espíritos? Vede Jesus. É o modelo maior, não é? É perfeito. Não há condições de nós vermos perfeição maior. Nós tivemos grandes criaturas. Francisco de Assis, eu acabei de assistir o filme Irmão Sol e Irmã Lua outra vez, e aproveitei até melhor o filme. Mas vejam bem, ele foi maravilhoso, esplendoroso, deu aquele exemplo de humildade, de desprendimento, mas ele não tem ensinos grandiosos como Jesus. Ele viveu e demonstrou na sua vida alguma coisa de bom, um ângulo, que é o desprendimento das coisas materiais, não é? Mas Jesus é uma riqueza de conhecimento, de ensinamento e vivência de todos. Eu acredito que dá tempo de nós lembrarmos, por exemplo, Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ele exemplificou isso, porque quando ele está sendo julgado no pátio do sumo sacerdote, e ele responde desassombradamente, naturalmente, mas um servo do sumo sacerdote acha que Jesus está sendo desrespeitoso e dá uma bofetada em Jesus.
Jesus se volta para ele e diz assim, se eu falei mal, explica no que é que eu falei mal. E se eu não falei mal, por que que você me bate? Jesus mostrou outra face para o homem. A outra face da questão, da situação, do problema, que o homem não estava percebendo. O homem só viu uma coisa. Ele achou que foi um desrespeito com o sumo sacerdote. E agiu rapidamente. E Jesus, então, não reage violentamente, mas mostra uma outra situação que o homem não estava percebendo. Não é? Olha a sua atitude, será que está certa? Então, nós vemos que estes exemplos são maravilhosos em Jesus. Ele falou tanto de oração, mas bem que ele deu exemplo. Ele é visto, encontrado muitas vezes orando. Ele ia para um lugar mais calmo e se punha em oração. Ao término de toda a sua pregação, quando Jesus está se despedindo, que ele fala aos discípulos, olha a recomendação que ele dá. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus pediu isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos de então. Mas é o mesmo pedido que ele faz ainda hoje para todos nós. Porque nós estamos entendendo, recebendo a mensagem, a boa nova do reino dos céus, nós temos que levar isso a toda criatura que esteja ao nosso alcance, com as quais podemos lidar, fazer alguma coisa pela humanidade, né? A humanidade precisa desse conhecimento, dessa luz, porque senão a humanidade fica em trevas. As pessoas vão continuar vivendo segundo o que aprenderam e não recebem a mensagem sublime de Jesus. É preciso pregar, só que não é pregar apenas falando, não é? E produzindo fenômenos, se pudermos, porque às vezes somos médiums, não é? Mas principalmente nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, a todo dia, todo instante, com o exemplo da nossa vida. Uma vida cristã, uma vida digna, uma vida correta, uma vida bondosa, não é? Assim que nós daremos atendimento ao pedido de Jesus, para ir por toda parte e pregar o evangelho. Bem, eu falei que nós íamos comentar os ensinos de Jesus. Que eram os ensinos de Jesus? A gente sabe que nós temos a parábola, nós temos os sermões, mas temos os ensinos. Os ensinos são aquelas informações ou instruções espirituais que Jesus ministrava às pessoas que estavam ouvindo. Às vezes ele fazia isso espontaneamente, ninguém tinha perguntado nada. Outras vezes é porque aconteceu algo que ensejava Jesus dar um ensinamento. O livro de Kai Bar-Schutel se chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Parábolas eram as histórias comparativas e ensinos eram essas afirmações, não é? Um exemplo de ensino, a seara e os trabalhadores. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e errantes como ovelhas que não têm pastor. A Joana encontrou ali uma imagem das ovelhinhas sem pastor. Só que aquelas ali ainda estão muito bem. Estão ainda unidas, mas as ovelhas que não têm pastor, a ovelha é um bichinho engraçado, curioso, parece que não é muito inteligente, ele é atraído pelo apetite. Lá vai ela, para cá, para lá, daí a pouco ela está extraviada, ela nem sabe como voltar. Ela passa por perigos. Então, quando Jesus pôs essa imagem, estavam aflitas e errantes como ovelhas que não têm pastor, a gente está vendo a humanidade. A humanidade está aflita e vai para cá, para lá. Ela não sabe onde encontrar segurança, compreensão. Eles estão aflitos e errantes porque falta liderança espiritual. É ou não é? Falta orientação de conduta, de entendimento, não é?
É a situação do povo ainda hoje. Nessa ocasião, Jesus disse aos discípulos: a seara, na verdade, é grande. De que seara? Ele estava falando seara vamos dizer, trigo, de cevada? Não! Jesus está falando da seara das almas, os seres humanos. São um campo de trabalho, são um campo de produção, não é? Então a seara das almas são as pessoas. A seara é grande. Nossa, atualmente são 7 bilhões, né? Mas poucos os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? As pessoas que sabem lidar com as almas. E que queiram fazer isso, porque tem gente que sabe, mas não quer. Hã? Então, quem saiba lidar com as almas tem a mensagem e procura fazer o serviço. Se a seara é grande e os poucos os trabalhadores, aconselha Jesus: rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É Deus, o Criador. Né? Que mande trabalhadores para a sua seara. É como nós, né? Senhor, né? Manda para nós, estamos precisando aí de expoentes, estamos precisando de luminares, de criaturas que ajudem a humanidade a progredir, que organizem a vida social. No campo da religião, né? Nós rogamos a Deus. Mas, depois de dizer a eles: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, Jesus chamou 12 dos discípulos. Ele tinha muitos discípulos, mas ele chamou 12 e os fez apóstolos. Quer dizer, designou-os para levarem a mensagem. Não só ele, mas 12, levando a mensagem por toda parte. E com isso nós aprendemos, disso que Jesus fez e falou, nós aprendemos que nós vamos rogar a Deus: Senhor, tem misericórdia da humanidade, não é? Manda esses grandes espíritos reencarnarem entre nós e ajudarem a organizar a humanidade, melhorar, exemplificar. Mas enquanto isso, nós vamos trabalhar e agir com o que temos e podemos. Somos nós mesmos, não é? Vamos partilhar com os companheiros o trabalho e vamos seguir em frente. Houve uma outra situação muito bonita que algumas pessoas usam quando às vezes a gente tem palestras, trabalhos na casa e ficam os pais com crianças e a criança grita, brinca, fala, corre pelo salão e a gente não deixa. E pede para os pais que tomem cuidado, não é? E os pais assim: Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Espera lá. Jesus estava na rua no momento que ele falou isso. Ele não estava fazendo um sermão, não é? Estava convivendo com as pessoas. É diferente a situação de uma aula, de uma tarefa que requer público apropriado. O erro é as pessoas quererem que a criança fique quieta num ambiente que é de 1 hora, que ela nem entende, não é? Então, essas pessoas é que estão erradas. E qual é o problema? É que nem elas aproveitam a mãe ou o pai, porque ficam em volta da criança. Ficam divididos, não aproveitam. Mas também não deixam aproveitar quem está por perto. Que as pessoas ficam incomodadas, ficam atrapalhando, né? Então a gente tem que às vezes usar de organização correta em benefício de quem pode aproveitar. Para as crianças existe a evangelização da infância, a educação da infância, aulinhas apropriadas para elas. A Casa Espírita está acolhendo as crianças também. Existe reunião que faz alívio para as crianças que estão sofrendo perturbação espiritual. A criança tem seu lugar na Casa Espírita, mas não é o lugar dela numa palestra, não é? Ou num estudo, numa situação em que a criança não entende e começa a agir de modo a perturbar. Então, vejamos essa passagem. Jesus estava andando pela rua num certo momento e trouxeram a ele algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Era costume do pessoal, como quem pede a bênção. Ora, Jesus era um rabi, um mestre espiritual. Os pais queriam que suas criancinhas recebessem a bênção daquele rabi, não é? Então Jesus impunha as mãos e orava pela criança. Mas os discípulos
repreendiam as pessoas. Não é? Estão incomodando o mestre. Aí Jesus chamou para junto de si as crianças e disse aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é das criancinhas. Tem criancinha brava, não tem? Tem criancinha caprichosa, invejosa. Tem ou não tem? Porque criança é um espírito reencarnado. O corpo é novo. Tem a inocência própria da infância. Mas ela é um espírito. Há criancinhas ótimas, boazinhas, fraternas. E tem criancinha egoísta, que é uma coisa. Se avança até no dos outros. Né? Então, o dos tais é o reino dos céus. Nós vamos compreender quando Jesus vai dizer mais adiante. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então ele tomava as crianças nos braços, impunha-lhes as mãos e as abençoava. Mas vejam bem, receber o reino de Deus como uma criança. A criança, de modo geral, ela aceita a orientação do adulto. Ela é dependente do adulto. Ela sabe que não sabe. Então ela confia no adulto, não é? Para receber o reino de Deus, são ideias novas, são ideias sobre a vida espiritual. Se você está com a cabeça atulhada de coisa, se você tem preconceitos, se você já tem indisposição, uma criança tem a mente aberta, receptiva, tem humildade para aprender. Ela sabe que não sabe. Então, receber o reino de Deus como uma criança é com essa abertura que a gente observa na criança. Temos que estar prontos para dizer como é. Ah, por favor, me ensina. Ah, mas então é assim. Ah, nós estamos aprendendo, mente aberta, sem orgulho, sem pretensão, não é? É assim que a gente precisa receber as ideias sobre a vida espiritual. Sem preconceitos, sem prevenções, sem ideias previamente formadas. Esteja disponível para entender a vida espiritual, as revelações que estão sendo feitas. Então, ser dócil e ter mente receptiva, sem malícia, como uma criança. É assim que nós poderemos adquirir maior espiritualidade, penetrar em plano superior do espírito. E nesse plano superior do espírito, o bem reina e a paz e amor. Vale a pena, não é? Outra historinha que tiramos lá das páginas do Evangelho e o ensinamento de Jesus. Jesus estava sentado lá no pátio dos gentios, à frente da caixa de ofertas do Templo de Jerusalém. Eu demorei para encontrar uma explicação do que era gasofilácio, porque em algumas traduções está escrito sentado diante do gasofilácio. E aí nós encontramos a explicação. Era realmente um lugar onde o pessoal depositava as ofertas. Mas ela parecia assim como uns cones de bronze. Abriam aqui para o exterior e lá ia aquele tubo grande e lá caíam as moedas. E as pessoas, quando queriam aparentar que estavam dando muito, elas colocavam moedas bastante, para cair bastante moedinha, fazer bastante barulho. Por isso que a gente diz, quando você der uma oferta, não trombeteie, porque eram como trombetas, certo? A forma daqueles lá. Né? Então Jesus estava observando o povo, depositando ali as suas moedas. Veio uma pobre viúva e depositou 2 moedas pequeninas, de ínfimo valor. Mas Jesus chamou a atenção dos discípulos. Essa viúva deu mais do que todos, porque todos depositavam do que lhes sobrava, enquanto ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. O templo, naquelas ofertas, eram para os serviços religiosos,
para ajudar as pessoas. E aquela viuvinha desejava contribuir também. Naquele dia talvez ela ficou sem comer, mas ela deu alguma coisa, o que ela podia oferecer. E justamente então o valor da oferenda está na vontade sincera de cooperar, naquilo que você renuncia para poder ajudar e servir. É isso que valoriza a oferta, não é? Esse é o episódio da esmola da viúva. E eu trouxe uma musiquinha que é própria para criança. Vamos fazer de conta que a gente é criança de novo, não é? É do maestro Álvaro Rosman. Ele era de Ponta Grossa, lá no Paraná. Ele, de um lar de crianças, Lar Ercília Vasconcelos, ele orientou as meninas e fez um conjunto que cantava, um conjunto coral a 4 vozes. Havia também um solista que cantava e a filha dele que o ajudava nisso. Eles vieram aqui a Campinas certa vez e nós compramos os discos que eles vendiam em favor do lar. O Evangelho cantado à luz do Espiritismo. Eram composições todas do maestro Álvaro Rosman, lindas, lindas. Mas como nós falamos da esmola da viúva, eu escolhi essa para nós cantarmos. Eu vou cantar uma vez para vocês pegarem a música e depois cantemos todas, porque são singela, mas vocês podem ensinar a alguma criança em sua casa, não é? Tlim, 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 faz a moeda da viuvinha, tlim, tlim. As esmolas na caixinha eram todas boa oferta, mas a pobre da viuvinha tinha a vida bem incerta. Todos davam, davam, davam de suas sobras com orgulho e escutavam, escutavam de suas moedas o barulho. Para Jesus que tudo via, a moedinha da viuvinha foi a grande desse dia, porque deu tudo o que tinha. Tlim, 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 faz a moeda da viuvinha. Tlim, tlim. Não é bonitinha? O que nós queríamos era dar uma ideia da atuação de Jesus na divulgação da mensagem, não é? A mensagem que ele trazia e o trabalho que ele realizou, como ele se relacionava com o povo, como aproveitava as situações.